Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre produção textual. Muitos alunos não gostam de produzir texto, mas para produzir um texto é sempre necessário a gente seguir algumas dicas. Aí perguntam assim, mas por que eu vou fazer uma produção textual? Porque a produção textual nos permite organizar nossas ideias, exercitar a nossa escrita. É onde nós expomos nossos desejos, algumas informações, alguns dados, conceitos, fatos existentes e não existentes. Inventamos algumas histórias e também desperta a nossa imaginação e a nossa curiosidade. Então, produzir texto é importantíssimo para isso. A gente exerce dentro do nosso cérebro a imaginação, a imaginar fatos reais, fatos irreais, tá? E aguça a nossa curiosidade para isso. E você sabia que para produzir uma produção textual é necessário que ela tenha começo, meio e fim? E que algumas palavrinhas a gente pode utilizar quando nós estivermos fazendo uma produção textual. Por exemplo, olha só, no começo eu posso usar as palavrinhas era uma vez, certo dia, em uma manhã, numa festa, há muitos anos, numa tarde, um tempo atrás. Em um belo dia, eu posso usar essas palavrinhas para começar a minha história. E no desenrolar da história, quando eu chego no meio da história, eu posso usar essas palavrinhas. Depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí, quando. Porém, eu uso essas palavrinhas já no meio do meu texto. Eu já comecei a produzir, usei as palavrinhas do início, contei um pouco da história, estou no meio, usei as palavrinhas que eu posso usar no meio do meu texto e no final eu posso usar as palavrinhas para dar a conclusão da minha história. E foi assim, tá? Que eu vou contar os acontecimentos. Finalmente foi. E assim, portanto, e viveram, por fim, por isso e depois deste dia. Aí eu estarei finalizando a minha história. Minha história ela precisa ter começo, meio e fim. Aí eu construo uma boa história usando a minha imaginação. Mas aí eu posso também utilizar esse método. Olha só algumas sugestões. Numa produção, eu preciso ter o título, tá? Então, a gente precisa usar a nossa criatividade, porque o título, ele chama a atenção das pessoas para ler a nossa história. E no início, eu uso quando era uma vez, certo dia, um belo dia, que era onde aconteceu a história, tá? Se é numa floresta, numa cidade, tá? Num castelo, no deserto. E quem participa da história, quem são os personagens. Então, no início eu uso quando, a época que começou a história, onde, qual o local, qual está acontecendo a minha história e quem, os personagens da história, que eu uso algumas características como bonita, feia, loura, morena, o nome, se é legal, se é divertida, se é triste. Já no meio da minha história, eu preciso contar o que aconteceu, o que está acontecendo naquela história, tá? E também como, tá? Está acontecendo. Então, eu uso então, de repente, foi quando, em seguida e nesse momento. E no final da minha história, eu tenho a conclusão do que aconteceu na história, como se encerrou, tá? Como se resolveu isso? Aí eu utilizo foi então, por fim, e dessa forma aconteceu assim. Tá? Então, isso são algumas sugestõezinhas que a gente utiliza na produção textual para a gente poder enriquecer a nossa história. E tem ainda mais dicas, olha só.
alguns cuidados que a gente pode ter ao produzir um texto. Primeiro, eu tenho que, se for figura, observar bem a figura. Tem que observar bem a figura para me poder começar a contar a minha história. Depois, se não for figura, eu tenho que ler quais são as ideias principais desse texto meu que eu quero produzir e pensar bem antes de começar a escrever. Eu também tenho que usar uma letra legível. O texto tem que ser bem distribuído na folha. Não pode ser um texto muito pequeno nem muito longo, porque ele precisa ter começo, meio e fim. Preciso dar um título para o meu texto. Esse título tem que ficar no meio da linha, tá? Que é uma das partes principais do texto, é o seu título. Eu tenho que manter sempre o mesmo espaço no início dos parágrafos. Se eu começo um parágrafo, termino lá naquele pontinho, ao começar o outro parágrafo, eu tenho que começar na mesma direção. As margens devem ser regulares. Eu tenho que escrever até o fim da linha. Isso se não for poema, porque poema nós sabemos que nós escrevemos em versos, uma linha embaixo da outra. Fazer o uso da pontuação quando eu estou escrevendo. Expor as ideias com clareza para que outra pessoa que estiver lendo entenda. Cuidado com e respeito às palavras. Para não ficar repetindo palavras demais, você tem que substituir por outra palavra que tem o mesmo significado. Atenção nas frases ao escrever para não se transformar em uma frase confusa. Lembre-se que todo texto tem que ter começo, meio e fim. Apresentar um texto bem caprichado, arrumadinho, limpinho. Consultar o dicionário quando você não souber o significado das palavras e você tiver dúvida na escrita. E ao final, reler o texto, tá? Um bom escritor é um bom leitor. Se você começa a escrever, você sempre vai lendo o que você está escrevendo. Ao final, você leia o seu texto tudo para ver se está de acordo com a sua imaginação e o que você pensou. Olha só, vamos à construção de uma produção. Olha só, essa produção, ela vem trazendo algumas perguntas. Quem são essas crianças? Como elas são? O que elas estão fazendo? O que vai acontecer? E como a história vai terminar? Então, nós temos aí, tá? 5 crianças. Quem são essas crianças? Eu dou um nome para cada criança. Como elas são? Aí a gente pode dizer das crianças as suas características físicas ou até dizer as suas características emocionais. Posso fazer isso. Ao observar também, eu posso ver se a criança está triste, está alegre. Isso são características emocionais. E as características físicas, se são baixas, altas, magras, gordas. Tá? Então, eu já, na minha cabeça, já estou vendo quem são as crianças, vou dar um nome, Ana, José, como elas são. Também já falei como elas podem ser, características físicas e emocionais. O que elas estão fazendo? Aí eu observo, uns estão jogando bola, outros brincando de amarelinho. Aonde está acontecendo isso? Talvez na escola, ou na casa de alguém, parece, ou no parquinho, tá? O que vai acontecer? Aí eu uso a minha imaginação para ver o que vai acontecer nesse grupo de 5 crianças, tá? E como vai terminar a história, aí eu termino a minha história. Turminha, produção textual, para a gente fazer uma boa produção textual, é importantíssimo a gente usar a imaginação, a criatividade. Através da escrita de uma produção, você se transforma num ótimo escritor e num bom leitor. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos, meus amores!